Fala pessoal, muito boa noite a todos aí, sejam bem-vindos ao canal, o Geografando, o canal onde discutimos as questões pertinentes à geografia. Hoje, na verdade, trabalhando um assunto diferente, né? Na última aula, no último vídeo, né, de leitura estrutural, eu havia comentado que em algum momento começaríamos a trabalhar outros textos a partir de interdisciplinaridades, né? Ler outros autores e buscar nesses outros autores os fundamentos da geografia. Como a geografia pode conversar com esses outros autores? Pois bem, então hoje nós temos um texto diferente, O Futuro de uma Ilusão, de Sigmund Freud, né? Então, este livro que tenho aqui na minha mão. Ou seja, trabalhar, né, a geografia a partir de outras perspectivas, e aí vocês podem questionar, bom, mas Freud trabalhou em algum momento a geografia? De fato, não, não trabalhou. E como nós vamos discutir aqui, a geografia também não trabalha muito com Freud, né? Mas quais são as possibilidades dessa relação? Isso que é interessante, né? A geografia, a partir dos anos 70, anos 80, traz toda uma perspectiva crítica, onde começa a desenvolver uma relação muito produtiva, de muita riqueza, com o marxismo. Né? Geografia crítica é isso, essa relação com o marxismo, com as vertentes do pensamento progressista. Né? Era uma relação que, quando surge, a princípio não fazia sentido. Não é? Ela surge de uma maneira que desafia epistemologicamente a nossa ciência, porque como juntar Marx e geografia? É claro que hoje, quando nós observamos, isso aparece como óbvio. Então, nós olhamos para essa situação e percebemos que ali há um ponto de encontro fundamental, marcante, óbvio, né? Ah, já está muito claro na mente ou pelo menos dentre aqueles que fazem parte da geografia crítica, já é muito claro. Quando nós pensamos a questão do capital e a territorialização do capital, quando a gente pensa no imperialismo, como essa possibilidade de se pensar a dominação das nações centrais em relação ao resto do mundo, né? Então, quer dizer, quando nós observamos essa relação hoje, ela já está estabelecida, mas não foi assim, né? E ainda não é 100% estabelecida, de modo que ainda são necessárias pesquisas, né? É necessário que nossa ciência continue se desenvolvendo no caminho de conseguir conciliar muitas questões que ainda, em relação ao marxismo, ainda não foram conciliadas. Então, o marxismo ainda pode contribuir muito para a geografia, no sentido de abrir novas perspectivas de pesquisa, mas fato é que hoje, quando nós olhamos essa relação, é uma relação que está dada, né? Só que não, o importante é notar, não foi sempre assim. E se não foi sempre assim, só pôde ser porque em algum momento houve uma tentativa de conciliação, uma tentativa de trazer para dentro da ciência, que é a geografia, a perspectiva marxista. Ou seja, nem sempre as coisas foram assim. Então, por que não pensar o conjunto de outros autores, como Freud? Né? Quais são as possibilidades? E é claro, tendo em vista que é um tema que ainda não despertou profundamente a geografia, muitas questões ainda estão extremamente mal resolvidas, de modo que, na verdade, eu diria até inconsolidadas. Né? Uma perspectiva de trabalhar a psicanálise junto com a geografia é uma perspectiva ainda frágil. Né? Vou comentar sobre alguns autores que buscam trabalhar, ou sobre algumas vertentes onde essa psicanálise se mostra diretamente ou indiretamente, mas é um campo ainda inconsolidado, ou menos consolidado que o marxismo. O marxismo, então, que era uma ciência, ou uma filosofia, no caso, né, distante, foi a partir de ensaios, a partir de discussões, a partir de publicações, foi conciliado com a geografia, com uma perspectiva para se pensar o espaço. O que eu proponho, então, agora é que a gente comece a pensar a geografia junto com a psicanálise. Né? Então, aí vamos à primeira questão. Né? A geografia
nessa interdisciplinaridade que nós podemos estabelecer, né? Ela faz bem para a nossa ciência? Bom, de fato faz, né? A ciência, ao observar o mundo, né? A ciência que tende à particularização do mundo, ela tende a criar campos restritos de conhecimento, né? É até uma crítica que se faz, por exemplo, hoje a hiperespecialização, por exemplo, na geografia física. Uma hiperespecialização que muitas vezes acaba tornando a geografia física um campo do conhecimento autônomo, que não estabelece grandes relações ou nenhuma relação com a geografia humana. Então, mas de fato não é isso que se trata a ciência? A ciência não se trata justamente de uma particularização? E essa hiperparticularização, como ela funciona? Bom, a princípio a ciência trabalha dessa forma, né? Particularizando o conhecimento. É diferente da filosofia. A filosofia pode até trabalhar com a particularização do conhecimento, mas ela tende a uma totalidade, ou à observação de uma totalidade, e, portanto, estabelece muitas relações. Talvez fosse uma possível distinção, uma distinção que não estou trazendo por acaso, a distinção que está lá no livro do Johannes Hessen, né? O livro A Teoria do Conhecimento, né? Ou seja, a filosofia tende a uma generalização, né? A uma tentativa de identificação de uma certa totalidade, enquanto a ciência ela é particularizadora, né? E é interessante que o fato de que nossa ciência é particularizadora não é um fato novo, né? O Mackinder, num dos prefácios do Ideais Democráticos e Realidade, né, livro publicado recentemente pela editora Lucitec, o Mackinder, nesse livro, traz essa perspectiva. Isso é um livro que está sendo escrito no início do século XX, que rememora uma crítica que é muito atual, né? Porque o Mackinder já dizia lá, olha, antigamente nossa ciência, antigamente nosso conhecimento tinha certos elementos comuns de cultura. Ele está dizendo o quê? Mackinder aqui. Antigamente, o nosso conhecimento, as nossas discussões envolviam elementos comuns de cultura que eram grandes obras da filosofia, Leviatã, do Hobbes, né? Enfim, a crítica da razão pura, do Kant. Então, esses elementos que tendem a uma generalização, uma totalidade, faziam com que as ciências se encontrassem. E o Mackinder está dizendo, olha, o que eu vejo é que hoje essa tendência à particularização acaba com esses elementos comuns de cultura e é prejudicial. Então, a gente tem que se preocupar em relação à geografia, não atingindo as particularizações, porque as particularizações são importantes, também as particularizações fazem avançar a ciência, mas entendendo que é no conjunto de particularizações e no conjunto dos elementos comuns da nossa cultura que nós podemos realmente, de fato, fazer progredir a ciência, né? Ou seja, a geografia física, como no exemplo anterior, tem que se preocupar tanto com as particularidades da sua ciência, né, que não deixa de ser geografia, né? Não existe a geografia física, é uma formalidade, geografia é geografia, né? Então, a geografia física ela tende a uma particularização que não pode excluir o todo da observação da própria geografia, né? Então, isso é muito importante para a gente pensar o quê? Que essa interdisciplinaridade ela faz muito bem a nossa ciência, né? Ela faz muito bem porque nesse conjunto do todo a gente tem que incluir a geografia em relação às demais ciências, né? O que não quer dizer também que a geografia seja uma ciência de encontros, como muitas vezes se coloca, né? Muitas vezes se coloca a geografia como uma ciência de encontros, ou seja, seria, na verdade, a possibilidade de síntese de uma série de ciências, né? Ou seja, no contato com a geologia, a gente tem a geomorfologia. No contato com a ciência dos solos, a edafologia ou agronomia, a gente teria a pedologia. No contato com a biologia, nós teríamos a biogeografia. No contato com a economia, nós teríamos a geografia econômica. No contato com o urbanismo, nós teríamos a geografia urbana. E assim por diante. Quer dizer, a nossa ciência é de fato uma ciência, apesar de que nós podemos entendê-la também como uma filosofia. Mas essa é uma discussão que podemos deixar para outro momento. O que importa aqui é entender o seguinte: não se pode entender que a geografia é, de fato, uma intersecção, né,
Geografia não é uma soma de contatos com as ciências, né? Não é como se fosse um ponto de encontro que possibilitasse uma espécie de síntese para interpretar o mundo, né? E, é claro, todas as ciências realizam esses pontos de encontro, né? A geografia não poderia ser diferente. Então, não é porque ela estabelece contatos com as outras ciências que ela necessariamente é uma síntese desprovida de conteúdo, né? Essa é a questão. A geografia não é desprovida de conteúdo, né? A geografia, ela tem um conteúdo próprio, e a gente entraria até numa questão epistemológica de decidir qual que é o seu objeto. A gente pode dizer que o objeto da geografia é o espaço geográfico, isso nos levaria a grandes discussões também, né? Mas ela tem uma particularidade de método, de teoria, e ela encontra outras disciplinas que servem como auxiliares de uma interpretação que é própria da geografia, que não é emprestada, não é pega emprestada de outras ciências. É como o nosso grande Milton Santos dizia, né? A gente tem que geografizar os conceitos, certo? Então, a gente traz um conceito de uma outra ciência, né? E a gente geografiza, né? A gente pode, porque a própria, vamos pegar um conceito clássico da geografia alemã, território. O conceito de território não vem da geografia, vem da biologia. Ou seja, pode-se dizer que por isso a geografia não é desprovida de conteúdo? Não, né? A gente pega esse conceito, né, e geografiza, entendendo o território a partir de uma concepção de teoria e método que são próprias dessas concepções da geografia. Então, retomando Mackinder, esses elementos de cultura comum, eles trabalhavam a partir de generalizações, de um encontro das ciências. É exatamente isso. Elementos comuns de cultura é o quê? É a possibilidade de fazer com que a gente, que os intelectuais separados em diversos ramos do conhecimento possam se juntar para discutir uma obra em específico. E é isso que nós temos que buscar fazer quando a gente pensa na questão das interdisciplinaridades. O que que há de comum? O que que a gente pode estabelecer de comum? O que que pode aproximar, né? De fato, quando a gente pensa a psicanálise, nesse caso, é uma interlocução, uma conversa entre dois campos, a geografia e a psicanálise, que pode gerar uma interpretação que tende a uma observação mais geral, não é? Então, é muito importante a gente pensar a questão da interdisciplinaridade, né? Dessa aproximação dos campos do conhecimento para a gente abrir horizontes de pesquisa, abrir horizontes de discussão, horizontes epistemológicos, né? Ou seja, não se pode negar que a geografia produziu elementos comuns de cultura, ao mesmo tempo que a psicanálise produziu elementos comuns de cultura. E a gente observando esses elementos comuns, qual conversa nós podemos estabelecer com eles? O livro do Freud, O Futuro de uma Ilusão, é um elemento comum de cultura. É um livro clássico. Né? Da mesma forma que a gente pode pegar por uma outra globalização do Milton Santos, um elemento comum de cultura, vai ser discutido, pode ser discutido por várias e várias áreas. Né? Não diz respeito a uma particularização do conhecimento, apesar de que tem suas particularidades também. Então, esse seria um primeiro ponto, né? Faz bem para a ciência, e o que eu quero deixar claro aqui é o seguinte, que quando a gente vai conversar com a psicanálise, não é porque a geografia está desprovida de conteúdo, é porque a geografia busca estabelecer essas conexões com possibilidade de expansão de horizontes, da mesma forma que fez com o marxismo. Exatamente da mesma forma. Vamos nos aproximar do pensamento de Marx para abrir, e olha que abriu grandes possibilidades, né? Foi extremamente produtiva essa conversa de geografia e marxismo, porque abriu um horizonte de pesquisa, de possibilidade de interpretação incrivelmente novo. Então, é a mesma coisa aqui. Quando a gente pensa nessa possibilidade de aproximação com a psicanálise, a gente tem que pensar que é uma possibilidade de abertura de novos campos de pesquisa. Né? E é claro que não só da pesquisa, mas da atuação na realidade, da intervenção, né? Porque a pesquisa ela tem um sentido a posteriori, né? Ou a priori, né? De intervenção na realidade. Eu realizo a pesquisa, posso até produzir a pesquisa, né? Como o Yves Lacoste dizia,
da geografia universitária. Pode-se produzir a pesquisa, lá no Geografia serve em primeiro lugar para fazer a guerra, né? Eu posso fazer uma pesquisa e ter uma pretensão simplesmente universitária, intelectual. Isso não significa que ela não tenha um sentido de atuação na realidade, porque o Estado vai se apropriar dela em algum momento para agir, porque as empresas podem se apropriar para agir, ou movimentos progressistas podem se apropriar da obra para agir. Então, assim que é publicado, o movimento da obra diz respeito ao movimento do mundo e pode ser apropriado de diferentes maneiras. Então, esse daqui é o apelo que eu estou fazendo, né? A necessidade de compreender que a geografia, numa busca de uma totalidade, não vamos nem dizer totalidade, mas de uma generalização, de uma aproximação com o que não foi vislumbrado, né? Com observação do novo, né? De um novo horizonte, a geografia pode estabelecer uma boa relação com a psicanálise, né? Da mesma forma que a geografia estabeleceu uma boa relação com o marxismo. Mas tudo isso que eu estou trazendo, eu trago na forma de ensaios, né? É para isso que serve, na verdade, nessa discussão. É o desenvolvimento de ensaios. Não há necessidade de que ofereça, né? De fato, uma resolução para os problemas. Não há perspectiva de que a resposta seja dada. São caminhos, tentativas de construção de alguns caminhos e que para a geografia é muito saudável, assim como para as demais ciências, né? Ou seja, mais uma vez, não acabar com o conteúdo da geografia, mas pensar em como a geografia pode estabelecer conversas com outras ciências e vice-versa, né? Como a psicanálise também pode estabelecer conversas com a geografia, né? E aí nos leva à questão, por que a psicanálise, né? De tantas ciências, por que que nós devemos focar na psicanálise? Na verdade, poderia se focar em qualquer outra coisa também, né? Mas a psicanálise, como esse movimento que surge, né? Vamos pensar na figura do Freud, né? No século XIX, se expande para o século XX, é um horizonte gigantesco de pesquisa, né? E que teve grandes contribuições dentro do pensamento marxista, inclusive, no que diz respeito à escola de Frankfurt. Então, nós vamos pegar um autor como Adorno, que ninguém pode negar que é um autor fundamental para a geografia, e ele traz uma visão da psicanálise, né? Você pega lá textos clássicos do Adorno, né? A educação após Auschwitz. O Adorno está discutindo ali questões que dizem respeito ao mal-estar na civilização, né? A publicação do Freud, de 1930. Não, ou seja, querendo ou não, há um conteúdo de psicanálise, porque a psicanálise se constituiu num campo de conhecimento tão importante que mesmo a geografia, quando pensa que está de fora, mesmo quando a geografia pensa que não está dentro da discussão, na verdade a discussão já a atingiu. E o que é pior, porque se a discussão nos atingiu e nós não a conhecemos, nós temos um risco de não conseguir interpretar a realidade, né? Se a geografia parte de Adorno para interpretar a realidade e não conhece a psicanálise, ela então está fazendo uma má interpretação de Adorno, né? Isso inclui outros autores, conforme vou seguir aqui explicando, né? Antes, queria comentar um pouco da minha experiência da relação entre geografia e psicanálise. Porque, na verdade, a psicanálise apareceu na minha vida a partir do Freud, né? A partir de alguns textos introdutórios à teoria freudiana. E abri um horizonte novo de pesquisa, o que me levou na universidade a desenvolver pesquisas voltadas para uma relação entre geografia e psicanálise, né? Então, o meu TCC, né, apresentado, então, na presença do professor Manuel de Souza, né, professor André Martim e professora Glória Anunciação Alves, tratou de trazer em bons momentos uma relação, né? Ou seja, tratou de pensar a constituição das sociedades a partir de fenômenos de massa. Então, psicologia das massas e análise do eu, do Freud, buscou uma interpretação das religiões que partia das discussões desenvolvidas lá em Totem e Tabu, do Freud, né? E também aqui, o futuro de uma ilusão, foi muito importante, onde eu consegui desenvolver a perspectiva, né, bem introdutória, claro, não consolidada, ensaística,
né, do Estado como ilusão, Estado nacional, que inclusive o Freud chega a comentar nesse livro. Ele diz, aqui, esse é um livro que ele vai comentar as religiões, mas que um momento ele diz, olha, seria muito produtivo que se expandisse essa noção de ilusão para comentar outras questões, por exemplo, o Estado. Né? Então, eu peguei realmente essa noção, esse conceito de ilusão para pensar o Estado Nacional. Entre outras questões, por exemplo, esse texto foi expandido, né, esse TGI, esse Trabalho de Graduação Individual, e será publicado como livro, né, e onde eu estou discutindo a questão da paranoia. Então, como a paranoia tem uma ligação fundamental com os discursos emitidos pelos líderes dos Estados nacionais e como isso justifica iniciativas geopolíticas, né? Ou seja, a minha experiência, né, relacionando geografia com a psicanálise, é uma experiência que eu considero muito produtiva, muito bem-vinda. E são algumas perspectivas para a gente já pensar essa relação. Onde há, então, essa relação entre psicanálise e geografia? Quais são os autores, como eu vinha comentando, né? A psicanálise está presente. Eu me lembro de um texto sobre Descartes, né? É, um comentário feito sobre Descartes no livro. Me fugiu agora o nome do livro, né? Mas o seu livro mais famoso, publicado, enfim, como ensaio, o Discurso do Método. Publicado o Discurso do Método, né, um comentário que dizia: até quem é contrário a Descartes não consegue pensar sem Descartes. E eu me lembro, por exemplo, da Maria Conceição Tavares, né, ah, comentando a questão de que, numa das aulas, dizendo, não, é balela, a maioria dos marxistas são contra o pensamento liberal, 10 minutos de discussão, alguém vai bater ali para defender o liberalismo sem perceber. O que são exemplos, mas para a gente pensar o seguinte, quando um pensamento ganha um ar de se tornar, de certa forma, hegemônico, não vamos dizer hegemônico, mas propõe paradigmas muito fortes, né? Perspectivas de pensamento muito fortes, inconscientemente, a gente se apropria desses conceitos ou paradigmas ou tendências sem perceber, porque faz parte das discussões mais gerais, e os grandes autores estão sempre relacionados a essas discussões mais importantes. Então, é claro que muitas vezes esse conhecimento vai estar ali, não de modo direto, mas transversal ao que nós estamos discutindo. Então, por exemplo, o caso do Rafestan, um dos livros mais lidos aqui no Brasil, né? Para uma geografia do poder, Cláudio Rafestan. Rafestan ele vai partir do Foucault para pensar a relação entre geografia e microfísica do poder. E aí nós dizemos, bom, e cadê o Freud aí? Primeiro que Foucault era um psicólogo, né? Então Foucault era um psicólogo, e segundo que a microfísica do poder, ela está fundamentada em muitas questões da psicologia, como as questões de sugestão, como a questão de energia libidinal, né? Enfim. Então, essas perspectivas, né? A sexualidade, tudo isso está relacionado quando a gente pensa em microfísica do poder. Estão ali presentes. E a gente se apropria do Rafestan e da ideia de microfísica do poder para pensar o espaço, e não temos a mínima ideia de compreender a psicanálise, os seus conceitos fundamentais. Nos escapam. Né? De modo que se a gente não sabe, não entende essa cadeia, quer dizer, é possível entender o livro do Rafestan sem entender Freud? É possível. Mas entendendo Freud, eu tenho uma interpretação muito mais rica, né? Porque eu posso compreender, então, Foucault e posso compreender, então, o seu pensamento. Então, isso está ali, paralelo, aparece, né? Então, mesmo quando a gente pensa que escapou, na verdade, a gente não escapou da discussão, né? Quais conceitos a gente pode pensar aí, né, para a geografia? Por exemplo, alguns autores, como Ifutuan, vão trazer o lugar a partir de uma perspectiva fenomenológica. A psicologia tem muito a contribuir nesse sentido, né? A questão do indivíduo em relação ao mundo, a questão do conceito de cultura é muito importante, né? A gente pode pensar o seguinte: a geografia, Milton Santos escreve o livro A Natureza do Espaço e propõe ali a técnica como elemento fundamental da produção do espaço. Só que o Freud, neste livro, vai dizer que a técnica está dentro da cultura.
olha como é uma perspectiva incrível para a gente pensar, né? Quer dizer, se a técnica está dentro da cultura, talvez a cultura venha antes da técnica e essas relações dentro da cultura expliquem de uma forma melhor a produção do espaço, não é? Ou seja, a cultura pode ser entendida por um viés econômico dessa adaptação, dessa produção do espaço a partir da transformação da natureza, isso é cultura, né? E também a partir dessa luta, né, de controle dos impulsos, de diferenciações de indivíduos, de organizações sociais, tudo isso está dentro da cultura. Será que isso pode se tornar um elemento de interpretação da produção do espaço? Bom, se a técnica está dentro da cultura, e se a cultura engloba uma parte que é a psicologia dos indivíduos, por que não a cultura que produz o espaço? Por exemplo. Então, são conversas extremamente produtivas que nós podemos estabelecer para pensar junto com Freud aqui, né? Para pensar, olha, quem sabe essas leituras tragam novas perspectivas. E aí, para a gente entrar em algumas questões de método também importantes, né? Alguns diriam que a maior importância ou contribuição da psicologia, ou da psicanálise, vamos colocar aqui a psicanálise, né? Para a geografia, seria a partir das vertentes fenomenológicas. É dentro da geografia fenomenológica que a psicologia poderia mais contribuir. Isso parte até de um preconceito, né, de tender a achar que a interpretação freudiana é fenomenológica. Não é fenomenológica, né? Existem discussões e acredito que a psicologia seja muito importante mesmo para a fenomenologia, ela pode contribuir muito, mas nós podemos pensar que Freud manteve uma perspectiva dialética. Isso é muito importante, porque se nós temos o marxismo, que é uma perspectiva dialética, né, trazer o Freud, que também é uma perspectiva dialética, pode fazer com que a união, geografia, marxismo e psicanálise seja muito proveitosa. Da mesma forma que a escola de Frankfurt, na figura como Adorno mesmo, como eu já citei, juntou marxismo e psicanálise numa interpretação. Aí a gente pode dizer, bom, mas isso daí é possível? É possível, né? Mas não está pronto, né? Mas é ensaístico, né? Os autores da Escola de Frankfurt são grandes ensaístas, né? Quando a gente pega o livro do Horkheimer, lá, Teoria Crítica 1, né? A introdução da Teoria Crítica 1, esse livro publicado aqui no Brasil, traz, né? Traz, eu não sei se eu tenho ele aqui para a gente dar uma olhada. Tenho ele aqui, Teoria Crítica, né? Essa da editora Perspectiva. Este livro aqui publicado, né? A gente tem logo na introdução desse livro, né? A gente tem uma frase do Adorno, comentando um pouco, logo na introdução. O Horkheimer se apropria do Adorno para dizer o seguinte sobre o ensaio. O ensaio não compartilha a regra do jogo da ciência e da teoria organizada, segundo as quais, como diz Spinoza, a ordem das coisas seria a mesma que a das ideias. Já que a ordem sem lacunas dos conceitos não se identifica com o ente, o ensaio não almeja uma construção fechada, dedutiva ou indutiva. Ele se revolta, em primeiro lugar, contra a doutrina arraigada desde Platão, segundo a qual o mutável, o efêmero, não seria digno da filosofia. Ou seja, o ensaio se preocupa também com o mutável, com o efêmero, com aquilo que não está fechado, né? Revolta-se contra essa antiga injustiça cometida contra o transitório, pela qual ele é, mais uma vez, condenado no plano do conceito que fecha o transitório, né? A objeção contra ele, de que seria fragmentário e acidental, postula a totalidade como um dado, em consequência de sujeito e objeto, comporta-se como se dispusesse do todo, né? O ensaio, ele sabe que não dispõe do todo, de fato, né? Não há essa disposição do todo. Mas o ensaio não quer captar o eterno, nem destilá-lo do transitório. Prefere perenizar o transitório. A gente não precisa dar conta no ensaio da totalidade. A gente não tem esse objetivo.
Dentro de um ensaio, a gente não precisa ter a resposta fechada. A gente pode trabalhar com o efêmero. A sua fraqueza testemunha a própria não identidade que ele deve expressar, né? Ou seja, essa dificuldade de se assumir a identidade no ensaio. Ele não necessita disso. Naquilo que é enfaticamente ensaio, o pensamento se libera da ideia tradicional de verdade. Naquilo que é enfaticamente ensaio, o, o pensamento se libera da ideia tradicional de verdade. Isso daqui é um texto maravilhoso do Adorno, de um livro que é maravilhoso e que vai influenciar muito o pensamento marxista, né? Que está explicando um pouco essa ideia do ensaio. Né? Ou seja, não tenho necessidade de te dar uma resposta fechada, não tenho necessidade de compreender a totalidade, eu posso trabalhar com o que é efêmero, com o que é fragmentário, mesmo, sem problema, para estabelecer relações, para iniciar uma discussão, ou nem isso. Eu posso nem ter essa pretensão de que eu vá dar conta da totalidade. Pode ser que o objetivo seja mesmo o ensaio em si, né? Mas eu posso trabalhar essa ideia de ensaio com a perspectiva de desenvolvimento de algo novo, né? Tudo que é novo é produzido, grandes vezes, a partir de ensaios, né? Daquilo que ainda está mal consolidado. É muito interessante porque hoje o que nós vemos na verdade, uma relutância do marxismo. O marxismo dizendo, olha, mas eu me recuso a conversar com a psicanálise, né? Que o marxismo é puro, essa pureza marxista. Quando, na verdade, o que o Marx fez? O Marx ele juntou o romantismo alemão, o socialismo francês e o liberalismo inglês e criou o marxismo. Criou algo novo. Não se pode nem dizer que é uma soma dessas três coisas, mas é algo de fato novo, no qual essas três coisas estavam ali extremamente presentes, completamente contrárias e até contraditórias, né? Socialismo francês com liberalismo inglês e fez isso caminhar de uma maneira que fosse possível, a partir da crítica, o desenvolvimento de algo novo. Então, por que negar a conversa com as demais filosofias, com as demais ciências? Isso só faz com que nós fiquemos atrasados. E, de fato, a geografia tem uma tendência de ficar atrasada, né? Enquanto a gente tem lá um departamento de filosofia da USP, grandes trabalhos sobre teoria social, teoria crítica, incluindo o professor Christian Dunker, né? O professor Christian Dunker com Vladimir Safatli, que fazem pesquisas fenomenais, juntando marxismo, psicanálise e outras teorias críticas. A geografia está ali ainda, muitas vezes perdida em debates mais antigos, né? Que são importantes. Mas cadê a tendência de discutir o que, na verdade, já não é nem novo, mas muito antigo, porque Horkheimer, porque Adorno, porque já estavam todos discutindo ali, né? Então, fica aí, né? Eu já retorno à questão da fenomenologia, né? Mas fica aí a dica de que um bom livro, né, para se pensar a questão marxismo e psicanálise, né, é um livro do Pavon Coellar, né? É Psicanálise e Marxismo. É um livro, na verdade, organizado, né? Psicanálise e Marxismo, né? Um livro que já começa ali pensando uma série de diferenças a partir da propriedade privada, por exemplo, né? A propriedade privada é um meio de exercício da violência, né? E sem a propriedade privada, o homem sofre porque não pode exercer mais essa violência, ou tem que reinventar a violência, segundo a psicanálise. E o próprio Freud desenvolveu conversas com o marxismo, né? Apesar de que não tão extensas, né? Mas a gente vê aí um livro clássico como Mal-Estar na Civilização, essa conversa do Freud, dizendo, olha, eu entendo os revolucionários, ele diz, até no momento, eu não sou um cientista político, eu não sou um economista, ele diz algo mais ou menos assim, e finaliza dizendo, olha, eu só sei de uma coisa, não é a superação do Estado que vai resultar na superação do sofrimento. Né? A gente não pode tender a achar que o socialismo ou o comunismo seja a superação da problemática do homem, né? Na verdade, ela está muito anterior. Né? Então, por exemplo, são conversas que podem ser estabelecidas. Agora, trazendo então essa perspectiva ensaística, né, de juntar, como eu vim lendo ali, né, a frase do Adorno, junto com
a frase do Adorno no texto do Horkheimer, né? Então, o Horkheimer citando o Adorno, né? Essa relação entre psicanálise e marxismo a partir da dialética, né? Ou seja, entender que o pensamento freudiano é um pensamento dialético, que, portanto, ele não teria uma contribuição só a nível da fenomenologia, mas pelo fato de ser dialético, pode estabelecer grandes relações com o marxismo, apesar de que não são 100% conciliáveis, né? A gente pode tentar criar algo novo, que una essas perspectivas, mas elas em si trazem problemáticas de teoria e de método, né? Mas pensando na dialética em Freud é muito interessante, então, livro de Edgar Pesque, né? Para a gente pensar aí, o livro se chama Para Conhecer o Pensamento de Freud, um livro que vai trazer essa questão de como, na verdade, é, o pensamento freudiano está fundamentalmente ligado com o pensamento dialético, né? Então, ele vai comentar num certo trecho, dizendo, olha, se Freud partisse de uma lógica formal, simplesmente o que seria uma questão como o complexo de Édipo, né? O lógico formal só conseguiria analisar uma relação onde o filho desejante da mãe tem ódio do pai. Lógica formal, pura e simples. Mas o pensamento dialético freudiano coloca um adendo. O filho, é, a, o filho, a partir de seu amor pela mãe, afasta o seu pai, e de volta o seu pai dirige o seu ódio contra o filho, num movimento que faz, mais uma vez, o filho dirigir o ódio contra o pai. Ou seja, não há uma relação acabada dualista, mas há sempre uma contradição posta e uma contradição que permite uma interpretação dialética da realidade. Né? Ou seja, o complexo de Édipo não é simplesmente o amor pela mãe e o ódio pelo pai, mas a ambivalência que se cria a partir disso também, certo? Ou seja, o ódio que retorna como ódio, né? O sujeito que devolve o seu ódio contra o pai que devolve seu ódio contra o sujeito, que reforça esse ódio, né? E a ambivalência estaria onde, né? Esse ódio, ele não é só ódio, ele também é amor e admiração, né? Pela força do pai, pela capacidade dele estar presente, pela responsabilidade. Eu amo e odeio, né? O inconsciente é isso. E grande parte do sofrimento psíquico também é isso, é o fato de que eu desejo conflitante. Eu desejo conflitante, as duas coisas. Né? Eu desejo o que é contraditório. Eu desejo igualmente o sim e o não. Desejando igualmente o sim e o não é irreconciliável, sofro. Né? Então, é uma perspectiva muito interessante para a gente pensar. Bom, para além da fenomenologia, há que se pensar que a psicanálise ela tem essa contribuição na dialética e que, por si só, isso já aproxima, de algum modo, o método, né, com o marxismo e pode estabelecer boas relações com a própria geografia crítica. Bom, dito tudo isso, então, né, vamos ao texto, né? Esse apanhado de coisas, esse amontoado confuso é normal, por quê? Qual que é a ideia aqui desse canal? Né? Desse canal, como dizia o Abu Janra, né, quando falava do Provocações. Esse é o programa mais livre da televisão brasileira. Ninguém assiste, mas é maravilhoso. É a mesma coisa aqui, né? Então, ninguém assiste, né? Poucos assistem, né? Se um ou outro assiste, eu já fico muito feliz. E o objetivo daqui não é nem mesmo ficar famoso ou qualquer coisa do tipo, mas se for possível estabelecer, talvez não imediatamente, mas conforme o tempo passe, né? Se for possível estabelecer conversas, né? Debates, discussões, propagar esse conhecimento já seria maravilhoso. Com 3 ou 4 pessoas, não tem problema, né? E se propagar, se for para além, fico mais feliz ainda, né? Mas a questão da popularidade em nenhum momento me incentivou ou desincentivou. O que eu faço aqui é até mesmo comigo mesmo um exercício teórico, né? Fico muito feliz quando todo mundo aproveita esse exercício, né? Bom, então, para a gente iniciar o texto mesmo, ah, primeiro o que seria interessante é destacar algumas, algumas obras de referência. Né? Esse é um dicionário mais básico, né?
É um dicionário mais básico, que é o dicionário de psicanálise, dicionário Larousse, né, de artes médicas, um dicionário mais barato, que vocês conseguem encontrar em sebos, né, esse daqui eu comprei na Faculdade de Filosofia, lá na USP, mais tranquilo. Existem dicionários mais elaborados, geralmente bem mais caros, né? Tem uma edição, não vou saber agora a editora, mas de capa vermelha, um dicionário maravilhoso sobre psicanálise. Vocês podem estar consultando aí, né? Acredito que vocês consigam achar esses livros gratuitamente disponíveis pela internet. Então, vamos ao texto, né? Então, partindo então de todos esses princípios, né, que eu apresentei conflituosamente tudo que eu vim falando, não é mesmo? Porque aqui não há nenhum trabalho de edição, né? Até mesmo por uma perspectiva lacaniana, né? O fazer fluir das ideias, até mesmo um fazer fluir que muitas vezes traz a contradição, traz a confusão, se perde, né, na fala, na minha fala, são os que eu fico, né, o a, tudo isso é o quê? É uma possibilidade de um diálogo aberto, não é uma conferência onde eu tenho um texto que eu vou ler, preparado, não preparo, nada disso. No máximo, como fiz hoje, preparo tópicos, e esses tópicos guiam a discussão, mas é uma discussão aberta, e é uma discussão que tem interrupções, discussões que tem um vai e vem, discussões que deixam coisas em aberto, porque isso é uma perspectiva de um fluir de ideias que faz parte de um método mesmo, né? Um método de que faça aparecer, no meio de todo esse turbilhão, as ideias, né? Então, como nos seminários lacanianos, né, essa transmissão oral ela tem essa propriedade, quando não é organizada a partir de um texto, de se perder, de interrupções. Isso também é profícuo, né? Também é produtivo, né? Também tem um valor de grande produtividade, porque eu posso fazer emergir nesse encadeamento de ideias o novo, né? A síntese, né? O novo, o contraditório, as outras perspectivas, e isso é muito importante. Então, de fato, esses vídeos não vão ser editados, esses vídeos não vão, enfim, não vão ser cortados, não vão ser estruturados, não serão conferências, será sempre uma conversa aberta, né? E por isso, peço sempre desculpa pelo vai e vem, mas entendendo que isso faz parte de um método mesmo, não é simplesmente por acaso. Então, vamos lá. Então, o texto, né? Então, o livro de referência que eu vou trazer para vocês, que é o livro que eu li, é da edição LIPM Pocket, livro de bolso, Freud, O Futuro de uma Ilusão, mas vocês podem achar outras edições, né? Os livros de Freud são produzidos em muitas edições, né? A gente tem aqui da Standard, né? Então, a edição Standard brasileira, das obras psicológicas completas de Sigmund Freud, também é uma obra de referência aqui. Eu tenho toda a coleção de Freud dessa edição, também então uma edição que eu leio muito, mas que talvez a melhor edição que a gente tenha hoje no Brasil, para se pensar que é a edição traduzida diretamente do alemão, que possui um cuidado imenso, né? Que possui uma preocupação de tradução, de comentários ali sobre os termos traduzidos, né? Que é muito interessante, seria, na verdade, a da Companhia das Letras, né? É a mais interessante que eu vejo circulando, né? Tem uma tradução direto do alemão, né? Se não me engano, a edição standard, na verdade, ela não é traduzida direto do alemão, mas do inglês, mas que é uma edição maravilhosa, né? Então, é de fato tradução inglesa, né? Como a gente tem aqui na nota do editor inglês. Vocês não vão conseguir ver, né? Mas tá aí, nota da edição vem do inglês, ou seja, é claro, né? Vamos relembrar a célebre frase da linguística: toda tradução é uma traição. E de fato é. Para a gente conhecer um autor, a gente precisa entender ele na sua origem, na sua língua, né? Muita coisa se perde porque os termos têm conotações diferentes em cada uma das línguas, né? Então, a gente, na hora de interpretar o conceito, pode perder muita coisa, ou entender de uma maneira diferente, né? Então, existem muitas questões de tradução, né? A mais interessante que eu vejo hoje, que é essa direto do alemão, portanto, né? Pensem bem, Freud escreve em alemão, é traduzido para o inglês, do inglês vem para o português. Então, já se perdeu muita coisa para o inglês, já se perde mais coisa para o português.
Quando a gente tem uma obra traduzida diretamente da sua língua materna, da sua língua de origem, a gente tem menos perdas conceituais, uma melhor capacidade de entendimento. Então, vale a pena que se leia a edição da Companhia das Letras, apesar de que não há nenhum outro problema em se ler essas outras edições, que são também maravilhosas, né? Para fins de pesquisas ou para fins de um estudo mais completo, mais cuidadoso, é bom analisar as traduções. Então, vamos finalmente ao livro, né? Então, Futuro de uma Ilusão, do Freud, essa obra ali que vai ser escrita ainda, já ali no século XX, 1927, né? Futuro de uma Ilusão, muito próximo do Mal-Estar na Civilização, que é escrito em 1929 e publicado em 1930. Qual é o contexto dessa publicação? Ela já vem depois de livros muito importantes, né? Como Além do Princípio do Prazer, como as 3 teses sobre a teoria da sexualidade, os estudos de histeria de Freud, os estudos de interpretação dos sonhos. Ou seja, existe uma bagagem muito grande anterior para a gente se pensar tudo isso. Outros livros também, né? Por isso é um livro que, né, talvez traga para aquele não muito iniciado na obra freudiana dificuldades, porque a gente precisa estar familiarizado com algumas coisas para que seja possível a compreensão, apesar de que Freud é uma leitura, vamos dizer assim, não vou correr o risco de dizer fácil, mas é uma leitura prática, vamos dizer assim. Não por acaso ele era conhecido como o prático de Viena, né? Ou seja, o mal-estar na civilização pode ser, né? Um ato falho meu, mas o mal-estar na civilização ou o futuro de uma ilusão, que são textos maravilhosos, né? O mal-estar na civilização é um texto que eu considero uma das obras poéticas mais importantes da humanidade, não só do século XX. É de uma poesia e de uma riqueza literária, de interpretação do mundo que assusta, né? De grande valor para a nossa cultura, né? Então, Mal-Estar na Civilização e o Futuro de uma Ilusão, que é um texto maravilhoso também, né? É, São textos curtos, né? Não são textos longos, 100 páginas, né? Dependendo da edição, até menos. Ou seja, ele vai direto ao ponto, apesar de que ele dá voltas também, né? Por exemplo, uma característica muito comum dos textos freudianos, o fato de que, e ele comenta isso no Futuro de uma Ilusão, Freud comenta exatamente isso. Ele diz, olha, eu não me sinto bem quando eu começo a escrever, num dos capítulos ele comenta, né? Não me sinto bem quando começo a escrever e percebo as contradições e sigo em frente. Né? Quando estou escrevendo, eu sou tomado por uma força que me diz, não, apresente a contradição do seu próprio texto. Então, é muito comum nos textos freudianos, e provoca até uma espécie de mal-estar, né? Porque o Freud ele vai comentando tudo, e ele vai colocando as possíveis críticas aos seus próprios argumentos. E por que incomoda? Porque você não havia percebido que essas críticas eram possíveis, mas ele já te dá de bandeja. Você fala, caramba, mas então, tinha esse conjunto de críticas, eu nem percebi, ele já está me entregando, está dizendo, ó, você devia ter se atentado a isso, né? Quer dizer, você está lendo bem o texto, né? Então, é um autor de uma perspicácia maravilhosa, né? Então, de uma longa trajetória que começa ali com os estudos sobre histeria, com Joseph Brauer, né? Então, esses estudos iniciais que vão levar a esse desenvolvimento da psicanálise, né? Em certo momento, Freud chega a atribuir a criação da psicanálise ao Breuer, né? Com que ele trabalhava. E neste livro, Futuro de uma Ilusão, ele escreve, deixa registrado que a psicanálise é uma criação dele. Quer dizer, por conta de conflitos que ele teve, né, com o seu antigo colega de trabalho, Joseph Brauer, né? Inclusive, outra referência aí para quem quiser, um filme maravilhoso, né, Quando Nietzsche Chorou, que é uma história, né, fictícia de um encontro de Nietzsche com Joseph Brauer, né? Joseph Brauer está passando por um problema ali, desejante de outra mulher, né? E que passa por uma angústia, é atormentado por aquele desejo. Nietzsche cumpre o papel, de fato, Nietzsche era um grande psicólogo. Nietzsche vai trazendo uma série de reflexões para ele. Então, um filme maravilhoso, né? Que fica também como recomendação, até para a gente pensar os métodos da psicanálise e tudo mais, né? Então, Freud tem uma perspectiva, um caminho que vai saindo ali daquela ciência organicista, né?
e encaminhando para uma ciência menos organicista, né? Quer dizer, a histeria não é um problema físico, neurológico, é, na verdade, um problema psicológico que tem suas relações com o físico, mas que transcendem essa questão e trazem outras chaves de interpretação. E é principalmente a partir da publicação de A Teoria dos Sonhos, né, publicada em 1900, na verdade o Freud, ele faz, né, o Freud, com o livro A Teoria dos Sonhos, ele censura, né, o ano, na verdade, a palavra certa não seria nem censura, ele falsifica, né, o ano de publicação, ele coloca 1901, mesmo tendo publicado em 1900, por quê? Ele queria que fosse o grande livro que inaugurasse o século XX. Olha as pretensões de Freud, né? Apesar das pretensões, os livros venderam muito pouco, né? E, de fato, é um livro, né? A Interpretação dos Sonhos é um livro muito denso, cansativo, inclusive, né? Tem um conteúdo maravilhoso, porque isso sempre nos desperta, né? A questão dos sonhos, mas tem um conteúdo que cansa por bater muitas vezes na mesma tecla, né? Enfim, então é a partir da interpretação dos sonhos que a gente pode dizer que ali começa a assumir um inconsciente, a ideia de inconsciente começa a assumir um conteúdo mais voltada como a gente compreendeu com a criação da psicanálise, né? Começou a se perceber que existia algo para além do orgânico, do físico, que poderia explicar certas relações, né? Então, essas obras são fundamentais para a gente entender isso daqui, apesar de que acredito que com as chaves de interpretação que a gente pode desenvolver aqui, a gente consegue entender o texto também. Também conseguimos entender tranquilamente o nosso texto. Bom, então vamos direto ao texto, né? Sem mais delongas. Para começar, né? Bom, então tá aí o texto, é uma edição que a gente tem da internet, né? De modo que, como eu preciso deixar claro, não é essa edição, essa é o que eu li, né? Mas é que eu vou trabalhar com vocês essa daqui, que eu tenho a partir da internet, né? Então, lembrando disso tudo que foi comentado, né? Existem grandes publicações anteriores, e tudo isso faz parte de um contexto do que a gente vai analisar aqui. Eu posso trazer essas referências sem problema, né? E importante notar que esse livro, O Futuro de uma Ilusão, na verdade, faz parte de um conjunto de obras que poderíamos dizer dizem respeito a um conteúdo mais voltado a uma sociologia, a uma filosofia, a uma antropologia, como é o caso de Totem e Tabu, né? São livros de estudos da sociedade. Então, a gente tem livros voltados à clínica, por exemplo, os escritos técnicos de Freud, que é uma obra na qual Lacan vai trabalhar o seu seminário 1. Os escritos técnicos de Freud vão dizer mais respeito à relação ali da clínica, né? Do psicanalista do paciente, né? É, e a gente tem outros livros, como O Futuro de uma Ilusão, Totem e Tabu, Mal-Estar na Civilização, que dizem respeito a um conteúdo que fala mais sobre a sociedade do que da clínica especificamente, né? Do que especificamente do indivíduo sozinho, isolado, do que especificamente dos sintomas, né? Que vai para além, né? É claro que os sintomas têm esse conteúdo social, como a gente pode observar nesse livro. Então, a gente vai começar lendo a partir do início mesmo, né? E é bom também deixar sugestões de obras que a gente pode iniciar a leitura de Freud, né? Ou seja, o Compêndio de Psicanálise é um ótimo início, e é o último livro, né? Mas é um livro que, justamente por ser o último e por fazer um resumo das suas ideias, né? É um livro muito bom porque ele está resumindo de uma perspectiva onde tudo já estava acabado, né? Ou seja, é um resumo que depois não vem outro resumo para contradizer, é um resumo final, né? Final mesmo, né? Porque Freud nem terminou, ele morre durante a escrita e o livro fica incompleto, mas que traz um ótimo resumo para a gente pensar aí as questões da psicanálise. E um outro livro seria As Conferências Introdutórias à Psicanálise, que trazem também um ótimo resumo a respeito do pensamento freudiano, né? Então, as conferências introdutórias à psicanálise, elas são, então, constituídas, né, de três sessões mais gerais, né? Então, a gente tem a sessão inicial, que é a sessão dos atos falhos. A gente também tem, na sequência, a sessão que vai tratar
da teoria dos sonhos e termina com a teoria das neuroses. Então, também, né, dá um ótimo gancho para a gente fazer qualquer outro tipo de leitura. E a gente tem também depois a publicação das novas conferências introdutórias à psicanálise. Então, são caminhos que a gente pode seguir para pensar um pouco essa ciência. Bom, então vamos lá. O Futuro de uma Ilusão. Contexto do livro, né? Livro publicado, então, em 1927, é um livro onde Freud faz um ataque terrível às religiões, né? É um livro onde Freud, na verdade, vai comentar a respeito da religião, e é justamente isso que ele diz, o futuro de uma ilusão. A ilusão aqui é a religião, né? Ah, esse futuro, né? Qual que é o futuro dessa ilusão? E ele vai buscar definir também o que é ilusão, né? Mas pensando, o que de fato, do ponto de vista da psicanálise, o que isso representa para o indivíduo? O que a religião de fato representa? Por que há um apego do indivíduo com a religião? Qual que é a necessidade? Então, vai passar por uma série de questões, a culpa pelo ódio do pai, né? Questões que se aproximam muito das discussões do totem e tabu, né? A necessidade de controle da natureza, por isso que a religião é um elemento da cultura, porque a religião ela controla a natureza, de certa forma, é uma tentativa de controlar a natureza, de dominar a natureza, é claro, porque a religião ela permite com que eu barganhe, não é mesmo? Eu posso comprar Deus, eu posso ah, pedir, implorar, né? É a situação da típica ambivalência com o pai, né? Eu temo, eu o temo por ser o Todo-Poderoso, né? Mas eu necessito da sua proteção. Então, eu recorro a ele, né? Eu peço, eu imploro a ele, né? Então, é uma questão, né, para ser pensada. Agora, é, isso independe, é uma análise psicológica, e é claro que é um dos livros que vão inaugurar até mesmo a perspectiva de um pensamento mais ateu. Mas vejo que não há, de fato, porque aqui, no caso, a gente tem uma crítica ao conceito de Deus, né? Mas mesmo uma pessoa religiosa pode ler esse livro para tentar entender algumas relações, né? Mas a parte que nós vamos focar aqui, que é o primeiro capítulo, né? É um livro, é uma parte, né, que está falando de outras questões, de método, inclusive, né? E é isso que nós vamos ler. Então fica aí a dica, né? Não se sinta, né, sendo religioso ou não leia. Eu sou uma pessoa religiosa, pode ler essa obra, porque é uma obra de riqueza, né? Que você pode encontrar relações para entender o pensamento freudiano. Então vamos lá, o futuro de uma ilusão. Então, esse primeiro capítulo, né? Quando já se viveu por muito tempo numa civilização específica e com frequência se tentou descobrir quais foram suas origens e ao longo de que caminho ela se desenvolveu, fica-se às vezes tentado a voltar o olhar para outra direção e indagar qual o destino que a espera e quais as transformações que está fadada a experimentar. Muito bem, então vejam só, é um texto simples, né? Não há grande dificuldade, apesar de que a gente já tem alguns comentários aí, né? É, então, olha lá, quando já se viveu por muito tempo numa civilização específica, aqui entra a questão civilização, né? Ou seja, o termo civilização ele vai ser mais utilizado pelos franceses, enquanto cultura é mais utilizada pelos alemães, não é? Ou seja, aqui já há uma disputa sobre o que é um e o que é outro, né? Mas é interessante notar o seguinte, que quando Freud foi questionado sobre a tradução, de fato ele foi, né? O questionaram, mas bom, Freud, você está falando de civilização de cultura, inclusive no Brasil, a gente tem duas traduções, o mal-estar na cultura e o mal-estar na civilização, já foi traduzido das duas formas, né? Tanto que muitos ainda pensam que são dois livros diferentes, é o mesmo livro, né? Então, porque existe um problema de tradução. Freud foi questionado sobre isso e ele respondeu: olha, traduzam como quiser. Ou seja, quer dizer, de fato, no fundo, não foi um grande problema, né? A gente pode entender a civilização aqui de uma forma mais parecida com cultura, talvez, né? E Freud vai trazer uma definição específica de cultura que, conforme nós lemos o texto, vai se evidenciar. Mas o que o Freud está dizendo aqui, né?
Então, quando já se viveu muito tempo numa civilização específica, e com frequência se tentou descobrir quais foram suas origens, né, de onde ela veio, e ao longo de que caminho ela se desenvolveu, né, como ela chegou onde está, fica-se às vezes tentado a voltar o olhar para outra direção. Indagar qual o destino, qual o futuro, né, que espera e quais as transformações que está fadada a experimentar. Então, Freud aqui está quase agindo como um geopolítico, né, porque o geopolítico ele quer o quê? O geopolítico ele quer produzir ações que mobilizem, condicionem o futuro, né? Ele planeja os atos do Estado para que no futuro esse Estado atinja certos objetivos, né? Então, esse olhar para o futuro é uma característica, inclusive, da geopolítica, né? E o Freud está dizendo aqui, vamos indagar, então, da mesma forma, vamos olhar o futuro. Logo, porém, se descobre que, desde o início, o valor de uma indagação desse tipo é diminuído por diversos fatores, sobretudo pelo fato de apenas poucas pessoas poderem abranger a atividade humana em toda a sua amplitude. Olha que interessante, então, o que ele está dizendo aqui, justamente a questão da totalidade, né? É, para eu entender o presente já é complexo, né? O presente me escapa, né? É como a areia da praia que escorre nas mãos, né? Entender o presente é muito difícil, ele está em constante mudança. Quando eu projeto minha visão para o passado, que é sempre uma visão falsificada, né? Ou seja, porque quando eu olho para o passado, eu escolho os elementos do passado que me interessam para constituir uma visão sobre ele. Quando eu olho para o passado, eu consigo observar, a partir dos elementos que eu seleciono, uma perspectiva mais específica, eu consigo construir uma análise. Até porque outras pessoas já analisaram, eu me baseio no trabalho de outras pessoas e de outras para entender. Então, quanto mais distante eu estou, desde que a informação exista, mais fácil eu consigo interpretar o passado. Né? Claro, preciso ter informação. Se é paleolítico, né, onde não existia a palavra escrita, é mais difícil. Mas desde que eu tenha um conjunto de informações, de interpretações, eu consigo entender melhor esse passado. O presente nos escapa. E o futuro dependeria de uma grande amplitude de um conhecimento que abarcasse uma totalidade, que pudesse enxergar, mas o que está sendo produzido agora que vai impactar lá na frente, né? A maioria das pessoas foi obrigada a restringir-se a somente um ou alguns de seus campos. Isso é típico, né, do desenvolvimento do capitalismo, da ciência capitalista, né? Ou seja, a Universidade de Berlim, quando vai surgindo com essa divisão do trabalho. Ou seja, essa tendência da ciência à fragmentação é, na verdade, porque a ciência diz respeito ao desenvolvimento do capitalismo, porque ela fragmenta para observar a realidade. A ciência, né, é uma linha de produção. Você observa um pedaço, ele observa outros. Depois, se a gente juntar tudo, quem sabe a gente observe uma totalidade. Né? Mas é a ideia da divisão do trabalho, né? Na interpretação da realidade. Entretanto, quanto menos um homem conhece a respeito do passado e do presente, mais inseguro terá de mostrar-se seu juízo sobre o futuro. Ou seja, entender o presente e o passado é um requisito necessário. Se eu não, porque o passado me mostra tendências. Quais são as tendências do passado? Isso se mantém. Será que essas tendências acabaram? Quais são os valores que vêm do passado e que se mantiveram? Né? E o presente é a mesma coisa. Eu observo ainda essas tendências do passado? Como eu posso pensar o futuro a partir disso? Né? E ainda, uma outra dificuldade é de que, precisamente num juízo desse tipo, as expectativas subjetivas do indivíduo desempenham um papel difícil de avaliar, mostrando ser dependentes de fatores puramente pessoais de sua própria experiência, do maior ou menor otimismo de sua atitude para com a vida, tal como lhe foi ditada por seu temperamento ou por seu sucesso ou fracasso. Parte maravilhosa, né? Então, retornemos. Ainda uma outra dificuldade é de que, precisamente num juízo desse tipo sobre o futuro, as expectativas subjetivas, ou seja, pertencentes ao que é do próprio indivíduo, né, subjetivas do próprio indivíduo, né, aquele pensamento que está por trás do pensamento, né, desempenham um papel difícil de avaliar. Ou seja, quando eu interpreto, aqui é basicamente até uma crítica ao positivismo, né? Quer dizer, há uma neutralidade na avaliação? É lógico que não. Tem uma subjetividade sempre. É impossível uma ciência não subjetiva.
Ela sempre traz os conteúdos subjetivos, os meus sistemas de valores, as minhas ideias, a minha perspectiva em relação à vida, né? Então, olá, desempenha um papel difícil de avaliar, mostrando ser dependentes de fatores puramente pessoais, de sua própria experiência, ou seja, essa subjetividade é dependente de fatores pessoais da minha vida, de como eu vivi, né? Do maior ou menor otimismo de sua atitude para com a vida, ou seja, do meu grande otimismo, o projeto para o futuro, esse otimismo, né? Ou ter um otimismo menor, tal como ele foi ditada por seu temperamento, né? Ou seja, o meu temperamento ele vai influenciar na minha análise também, ou por seu sucesso ou fracasso. Isso daqui é uma questão muito importante, né? A gente tem uma filosofia que é mais otimista, né? Vamos pegar Marx mesmo. Marx é um otimista, né? Porque Marx, quando vê a realidade, ele está certo de que o socialismo e o comunismo vai chegar. Então, olhando a sociedade como ela está, é certo que sequência após sequência desses sistemas de produção que vem desde o comunismo primitivo, o modo de produção escravista, o modo de produção feudal, tem lá o modo de produção asiático, chegou no modo de produção capitalista, a história tem um fluxo, a gente vai chegar no socialismo e depois no comunismo. É um otimismo. Né? Olha que maravilha. Então, dadas as condições atuais, nós vamos superá-las. A gente tem outros autores pessimistas, né? Que olham a realidade, né, de uma maneira talvez um pouco mais triste. É o Schopenhauer, né, que é um autor mais pessimista, autores mais trágicos, como é o caso do Nietzsche, né, que olham olham para a desgraça, para o que deu de errado, para essas questões, e aceitam e dizem, tá bom, então aceitemos a tragédia, que seguimos em frente, sem problema nenhum, né? Então, temperamento dos indivíduos vai impactar a sua relação com a sua própria vida. Então, finalmente, faz-se sentir o fato curioso de que, em geral, as pessoas experimentam seu presente de forma ingênua, por assim dizer, sem serem capazes de fazer uma estimativa sobre seu conteúdo. Tem primeiro de se colocar a certa distância dele, isto é, o presente tem de se tornar o passado para que possa produzir pontos de observação, a partir dos quais ela julgue o futuro. Olha que maravilha! Esse é um texto que foi escrito por Freud para comentar a questão das religiões, qual a relação da ideia de Deus com a psicologia dos indivíduos, qual o sentido da religiosidade, o que, que ela significa, o que, que é ilusão. Mas olha as incríveis contribuições de teoria e de método que nós temos neste livro, né? Ou seja, a ideia de que você tem que ler de tudo mesmo, né? Você tem que ler de tudo, mesmo que pareça que não diz respeito nada a você, isso vai constituir seu pensamento, vai te dar possibilidades de entender melhor a realidade, né? E Freud está trazendo questões aqui de teoria e método que são importantíssimas para a geografia, que podem muito bem ser mobilizadas num trabalho de geografia para pensar a realidade. Então, mais uma vez, né? Finalmente, faz sentir o fato curioso de que, em geral, as pessoas experimentam o seu presente de forma ingênua. Tá? Ou seja, isso é verdade. O nosso presente a gente sempre vai presenciar de forma ingênua, fragmentada. Não sei exatamente o que está acontecendo. O presente vai escapar muito facilmente, né? Porque a minha visão de totalidade não existe. Eu tenho uma visão restrita, restrita aos meus vínculos sociais, ao que eu leio, ao que eu sou capaz de perceber. Enquanto isso, o processo se desenvolve completamente alheio a tudo que se pode observar. Então, você percebe de forma ingênua mesmo. Por assim dizer, sem serem capazes, né? Então, vou reler para não perder. Finalmente, faz sentir o fato curioso de que, em geral, as pessoas experimentam o seu presente de forma ingênua, por assim dizer, sem serem capazes de fazer uma estimativa sobre seu conteúdo. Então, eu olho para o presente, mas o conteúdo me escapa. Eu olho para o presente, mas eu não o entendo. Eu sou ingênuo em relação a ele, né? Então, continuando lá, né? Tem primeiro de se colocar a certa distância dele. Isto é, o presente tem de se tornar o passado para que possa produzir pontos de observação a partir dos quais elas julguem o futuro. Que maravilha, né?
Que coisa maravilhosa, né? O Freud está dizendo, se você está no presente, você tem que pensá-lo como passado. E o que ele está querendo dizer aqui? Ele está falando tomar um distanciamento. Esse distanciamento, né, significa compreender esses processos, né? Eu preciso observar isso como eu observo o passado, numa distância, ser capaz de dar conta dessa totalidade. E o que é muito difícil. Fazer isso é muito difícil, né? E, na verdade, eu nunca faço. Eu sou capaz de trabalhar com certas circunstâncias, com certas possibilidades, com certas interpretações, né? Então, isso para que eu possa entender o futuro. Muito bem. Então, primeiro parágrafo aí já bastante interessante, né? Dessa maneira, qualquer pessoa que ceda à tentação de emitir uma opinião sobre o provável futuro de nossa civilização fará bem em se lembrar das dificuldades que acabei de assinalar, tá? Assim como da incerteza que, de modo bastante geral, se acha ligada a qualquer profecia. Então, vamos lá, ó. Dessa maneira, qualquer pessoa que ceda à tentação de emitir uma opinião sobre o provável futuro, qualquer pessoa que tente dizer o que vem no futuro de nossa civilização, fará bem em se lembrar das dificuldades que acabei de assinalar. Ou seja, que o presente nos escapa, que eu preciso tentar entendê-lo a partir de uma certa distância, né, de que é uma totalidade que necessita de uma abrangência de um conteúdo que também me escapa, né? Então, assim como da incerteza que, de modo bastante geral, se acha ligada a qualquer se acha ligada a qualquer profecia. Ou seja, o que eu trabalho com o futuro são especulações. Então, eu vou fazer uma profecia, vai acontecer isso? Não sei. O futuro é uma contingência que eu não consigo trabalhar, né? Eu posso talvez dizer certas condições para a ocorrência desse futuro. Disso decorre, no que me concerne, que devo efetuar uma retirada apressada perante tarefa tão grande, e com rapidez buscar a pequena nesga de território que até o presente tem reivindicado minha atenção. Então, logo determinei sua posição no esquema geral das coisas. Então, lá, decorre que, no que é pertinente a mim, tenho que fazer uma retirada apressada dessa tarefa tão grande. Ou seja, o Freud está dizendo aqui, minha intenção não é falar o que vem ali no futuro, tudo o que vem do futuro. E com rapidez buscar a pequena nesga de território, né? Ou seja, o espaço dele, né? Aqui, então, um pequeno pedaço de território que até o presente tem reivindicado a minha atenção, a atenção dele, ou seja, é um território imenso o futuro, eu quero um pedacinho para comentar. Então, logo determinei sua posição no esquema geral das coisas. Ou seja, eu entendi que esse pedaço, olha aqui, porque aqui é uma, a gente já pode fazer uma relação com a geografia, território e posição, que são conceitos fundamentais, né? O que foi entendido por Freud ali é que essa posição desse pedacinho de território assume um significado importante, porque a posição está relacionada a temas importantes. Então, é um conteúdo numa posição relevante para se pensar, tão logo ele percebeu essa posição, se propôs a escrever algo a respeito. Então, olha lá. A civilização humana, expressão pela qual quero significar tudo aquilo em que a vida se elevou acima de sua condição animal e diferente da vida dos animais, e desprezo ter que distinguir entre cultura e civilização, apresenta, como sabemos, dois aspectos ao observador. Muito bem, olha aí. Ó. Então, Freud, mais uma vez, dizendo: olha, essa discussão de cultura e civilização não me interessa. Não me interessa, né? Não quero fazer essa distinção. Para mim, eu vou trabalhar nessa perspectiva. E qual que é? Que a civilização humana é tudo aquilo em que a vida se elevou acima da condição animal, que é o que é diferente dos animais, é a possibilidade de como eu me diferenciei dos animais. Isso é a civilização. O quão distante eu me tornei desses animais, o quão diferente eu sou, né? Vem a questão dos impulsos, da tendência ao controle dos impulsos, por aí vai, né? Então, olha lá, apresenta, então, como sabemos, dois aspectos ao observador. Então, vamos retornar, né? Então, a civilização humana, para a gente não perder, né? A civilização humana, expressão pela qual quero significar tudo aquilo em que a vida humana se elevou acima de sua condição animal, difere da vida dos animais, e desprezo ter que distinguir entre cultura e civilização, apresenta, como sabemos, dois aspectos ao observador. Então, a civilização apresenta dois aspectos ao observador. Por um lado, inclui todo o conhecimento e capacidade que o homem adquiriu com o fim de controlar as forças da natureza e extrair a riqueza desta para a satisfação das necessidades humanas. Trabalho.
técnica, domínio da natureza, transformação da natureza, técnica e trabalho. Por outro, inclui todos os regulamentos necessários para ajustar as relações dos homens uns com os outros, especialmente a distribuição da riqueza disponível. Então, por outro lado, todos os regulamentos que são necessários para ajustar as relações da sociedade, né? Os homens uns com os outros, especialmente como que se faz essa distribuição da riqueza. Então, ele está incluindo aqui tanto a questão de transformar a natureza, como a questão dessa relação entre esses homens que a transformam, né? Então, as duas tendências da civilização não são independentes uma da outra. Em primeiro lugar, porque as relações mútuas dos homens são profundamente influenciadas pela quantidade de satisfação instintual que a riqueza existente torna possível. Então, vamos lá. Então, as duas tendências não são independentes. Em primeiro lugar, porque as relações mútuas entre os homens são profundamente influenciadas pela quantidade de satisfação instintual que a riqueza existente torna possível. Ou seja, a minha satisfação dos instintos depende do quanto uma sociedade é capaz de produzir riqueza. Então, a relação entre os homens é necessariamente regulada pela capacidade de transformar a natureza, de produzir riqueza. Se eu tenho melhor condição de transformar essa natureza, de trazer novos elementos técnicos de transformação do espaço, que seja, eu tenho novas relações. Olha como isso é muito importante para a gente pensar, né? Novas técnicas, novas formas de trabalho impactam novas relações de trabalho. Está dito, em outras palavras, pelo Milton Santos. Tá vendo? Essa relação é muito importante e está aqui para a gente pensar, né? Então, continuando, em segundo, porque individualmente um homem pode, ele próprio, vir a funcionar como riqueza em relação a outro homem. Então, numa relação social, um homem pode ser apropriado pelo outro na forma de riqueza. Poxa, tradição marxista está aí falando a mesma coisa, né? Claro que tem diferenças de teoria e método, né? Então, individualmente, o homem pode ele próprio vir a funcionar com riqueza em relação a outro homem, na medida em que a outra pessoa faz uso de sua capacidade de trabalho ou o escolha como objeto sexual, né? Ou seja, ele pode se tornar uma riqueza do ponto de vista da satisfação libidinal, da satisfação da investida dos desejos libidinais, né? Da libido entendida como energia, né? Mas da satisfação, vamos dizer, do desejo sexual mesmo. Não do desejo libidinal, né? Libido a gente poderia entender de uma ampla forma, né? Ou seja, a satisfação do desejo sexual constitui, então, uma riqueza. É claro que sexualidade aqui vai ser tomada num amplo contexto, né? A gente precisa ver que a sexualidade para Freud assume um conjunto de relações que não dizem respeito ao ato sexual em si, né? Mas o fato do ato sexual inibido na meta, né? A ternura, né? Que seria essa inibição do ato sexual, né? O modo como essa direção desse impulso sexual cria relações sociais, né? De vários tipos, por aí vai, né? Em terceiro, ademais, porque todo indivíduo é virtualmente inimigo da civilização, embora se suponha que esta constitui um objeto de interesse humano universal. Olha que questão importante. Todo indivíduo é virtualmente inimigo da civilização. Inimigo da civilização. Então, Freud, que muitas vezes é tido, talvez, por alguns aí como autor conservador, né? Pode ser pensado como autor da contracultura, né? Porque ele, ali no livro, no Mal-Estar na Civilização, como nesse, ele chega a comentar exatamente isso. Olha, não há por que pensar que a civilização não possa ser criticada, que o nosso modelo de escolha cultural, que nossos costumes, eles não são o resultado melhor possível. A gente pode encontrar outras formas de organização social que deem melhor vazão aos instintos, melhor vazão aos impulsos, maior vazão a tudo isso, né? O que são os desejos, né? Que regulem melhor essas relações. E ele dizia, então, a contracultura tem um papel importante, que é o papel de fazer a crítica para que se desenvolva a relação do instinto, para que se desenvolvam as relações entre os instintos, as relações de possibilidade de convivência em grupo, né? Então, a crítica à civilização é muito importante, mas, fundamentalmente, ele está colocando aqui o seguinte, o homem, ele é inimigo da civilização, porque, ele vai dizer lá na frente também, o impulso, ele é controlado pela civilização, o homem quer fazer com que seu impulso venha à tona, ele quer realizar o impulso, seja o impulso violento, o impulso sexual, ele quer produzir esse impulso, mas a civilização
Diz, olha lá, tem um limite. Por isso ele é inimigo da civilização. Né? Então, olha lá. Embora se suponha que esta civilização constitui um objeto de interesse humano universal, e é. Porque, como ele vai mesmo colocar, nessa sociedade sem civilização, seria uma sociedade dominada pelo instinto, né? O instinto de um se sobrepõe ao instinto de outro, né? Entra em conflito com o instinto de outro, isso faz com que exista uma relação de conflito. Só a civilização seria capaz de resolver essa situação. É digno de nota que, por pouco que os homens sejam capazes de existir isoladamente, sintam, não obstante, como um pesado fardo, os sacrifícios que a civilização deles espera, a fim de tornar possível a vida comunitária. Ou seja, a civilização ela coloca um fardo, né? É, então, por pouco que os homens sejam capazes de existir isoladamente, né? Ou seja, não podem totalmente isolados, né? Mas até uma certa medida, sintam, não obstante, como um pesado fardo, mesmo esses homens, né? Mesmo nessa situação, sentem como um pesado fardo, né? Os sacrifícios que a civilização deles espera, a fim de tornar possível a vida comunitária. Ou seja, por pouco que os homens sejam capazes de existir isoladamente, até um certo nível, né? Vai até tanto, né? Não é tão esse isolamento, não é, o homem hobbesiano, né? Que o Marx fala lá das Robsonadas, né? Quando ele escreve, né? Num dos livros clássicos, né? Eu não tenho ele aqui agora, né? Mas contribuição à crítica lá da economia política, né? Que ele começa a falar das Robsonadas, né? O homem isolado, do qual Adam Smith se apropria para falar do homem econômico, e tal. Esse homem isolado, ele não existe. Existe o homem social é uma categoria mais pertinente que o indivíduo. Antes é o homem que vive em sociedade, não o indivíduo. Né? É claro que Freud aqui traz, eu estou falando da visão marxista, mas Freud vai trazer diferentes visões a respeito desses temas, né? Mas por pouco que os homens sejam capazes de existir isoladamente, sintam, não obstante, como um pesado fardo de sacrifício que a civilização deles espera a fim de tornar possível a vida comunitária. Então, sente um fardo. E é isso que ele vai comentar depois no Mal-Estar da Civilização, né? Esse fardo, esse mal-estar é o que é a imposição da civilização, da cultura, é esse fardo que e como isso pode ser melhorado, e da onde que vem isso, são todas essas questões que vão estimular essa outra publicação, mas ainda nesse texto, né? A civilização, portanto, tem de ser defendida contra o indivíduo. E a civilização é o quê? O conjunto desses indivíduos numa sociedade. Olha que dialética interessantíssima, né? E seus regulamentos, instituições e ordens dirigem-se a essa tarefa. Então, a civilização ela se produz a partir desses regulamentos. Olha, é a lei, não pode, é a lei, é o conjunto das leis, né? Instituições, olha, são os poderes, é a polícia, é o sistema, enfim, o judiciário, o legislativo, o executivo, as instituições de ensino, né? Que estão ali colocando essa barreira e ordens, né? Essas pode, né? Mais uma vez, essas ordens, esses imperativos que surgem como ordens, né? Que dirigem-se a essa tarefa de falar, opa, tem um limite. Visam não apenas visam não apenas efetuar uma certa distribuição da riqueza, ou seja, esse conjunto de normas, de instituições, regulamentos de instituições e ordens, eles não estão ali para efetuar uma certa distribuição da riqueza, né? Mas também a manter essa distribuição. Na verdade, tem de proteger contra os impulsos hostis dos homens tudo que contribui para a conquista da natureza e a produção da riqueza. Tem de proteger contra os impulsos hostis dos homens. Então, eles estão protegendo o quê? Tudo que contribui à civilização, né? Esse conjunto de elementos que protegem a civilização, eles têm de proteger dos impulsos do homem tudo o que contribui para a conquista da natureza e a produção da riqueza. E a civilização ela permite exatamente isso, a conquista da natureza e a produção da riqueza. Então, o que são esses impulsos hostis? Vamos voltar lá para o livro Além do Princípio do Prazer, onde ele vai falar muito das pulsões, pulsão de vida e pulsão de morte, né? Ou seja, a pulsão, que seria essa espécie desse desejo primitivo, né? Dessa coisa que há de mais primitiva, ela se impõe, ela quer realizar, ela quer ser realizada. O que segura ela? Esse conjunto de coisas, e segura qual pretexto? Defender a civilização, defender as conquistas, ou seja,
A civilização, necessariamente, ela é regulatória, ela tem que segurar o indivíduo para que ele não exceda esses limites. Os impulsos vão ganhar qual vazão? A vazão da cultura. A cultura tem meios de realização é, desses impulsos, né? Desses desejos, ou simplesmente o que a gente chama de sublimar, né? Sublimar, tornar de outra forma, né? De dar outro impulso, outro sentido àquele impulso, tá? Transformá-lo, né? Então, esses impulsos que querem se impor à civilização precisa controlar. As criações humanas são facilmente destruídas, e a ciência e a tecnologia que as construíram também podem ser utilizadas para a sua aniquilação. Então, as criações humanas são facilmente destruídas, tá? Então, posso facilmente acabar com o que foi produzido, e a ciência e a tecnologia que as produziram, que as construíram, também podem ser utilizadas para a sua aniquilação. Então, é claro, 1927, Freud está escrevendo no Entre Guerras, né? Ou seja, já houve um período terrível, Primeira e Segunda Guerra Mundial, 1914 a 1918, Primeira Guerra Mundial, só a Primeira Guerra Mundial, na verdade, né? 1914 e 1918, e ele está nesse entre guerras. 27 está quase chegando ali, no momento vai ser 39, que é a Segunda Guerra Mundial, e essa tensão já está no ar, já começa a se sentir isso, ou seja, o que essa ciência e a tecnologia elas podem ser utilizadas para destruição, para aniquilação também, né? Bom, ficamos por aqui, acredito que já deu um bom tempo de discussão, né? Assim como o texto do Spikeman, que eu comentei, nós voltaremos a discutir esse texto a partir exatamente daqui onde nós paramos. Mas a ideia é o quê? Não fazer um vídeo tão longo para que vocês possam assistir com calma, para que não seja tudo de uma vez, para que o conteúdo possa se expandir, né? Então, a gente continua, a gente já viu questões de teoria e método, questões iniciais que dizem respeito à civilização, a gente já viu como a cultura assume uma perspectiva interessante para a gente pensar espaço, né? E eu acho que isso é muito importante para nós como geógrafos, né? Se atentar que sempre as leituras, sejam quais forem, são muito importantes, né? Porque elas trazem outros conteúdos, outras noções que vão contribuir para o movimento do nosso pensamento. Mas é isso, pessoal. Sem mais delongas aí, agradeço a participação de quem resistiu até o fim. E leiam o texto, né? Acompanhem, logo mais retornamos com outros trechos de discussão. Fiquem em paz aí e até a próxima.